estamos de volta no último bloco do programa, né, da nova temporada que nós estreamos e falando sobre o autoencontro. Sebastião, se eu mudar, eu consigo mudar o mundo? Com certeza. Nós temos vários exemplos na humanidade que ocorreu essas façanhas, se assim podemos dizer. Um dos mais clássicos, né, recuando um pouquinho na história, é Mahatma Gandhi, que pacificando-se conseguiu pacificar mais de 600 milhões de pessoas. O outro mais recente é o que Greg Braden, é o cientista e jornalista, narra vamos falar assim, na técnica Ho Oponopono, onde eu conserto em mim e mudo o que está à minha volta. Então, um terapeuta americano é convidado para trabalhar num presídio no manicômio no Havaí e ele não sabia que os presos eram tão violentos que os médicos e enfermeiros tinham pedido demissão. E quando ele chega lá, ele estava só e não tinha como fazer o trabalho. Mas teve uma intuição, com certeza, da sua essência consciencial, da equipe espiritual que o assessorava, de ver, pelo menos, fechar o diagnóstico de cada um. E quando ele pega o primeiro diagnóstico de um deles, tem uma segunda intuição, para que ele olhe para dentro de si e veja se não tem algo semelhante ao que está naquele que estava aprisionado. E ele percebe que mesmo em tamanho menor tinha. E quando ele conserta em si, o outro se acalma e sara. Resultado, ele curou a ala inteira, curando a si mesmo. Então, quando eu mudo, o mundo muda a partir da minha mudança, porque eu estou conectado a tudo isso. Então, isso é um fato. Leon Denis já falava isso na obra O Grande Enigma, e nós colocamos aí. O erro, né, o fracasso ou o êxito de um único elemento afeta o conjunto. Então, quando alguém acerta, quando alguém tem uma ideia nobre, ela gera o progresso de uma infinidade de seres. Joana de Ângeles também, e está aí o fragmento, na obra Plenitude, ela afirma que quando alguém se ergue em oração, já que orar é apresentar uma proposta de mudança para que alguém nos inspire, traga informações para que a gente execute a tarefa, ela ergue consigo a humanidade inteira. E ainda na obra, um fragmento de Emmanuel, que se nós colocarmos na prática, conforme falamos nos nossos programas, 1% do cristianismo que expressamos pelos nossos lábios, nós libertamos a humanidade inteira do mal. E ainda com Emmanuel, se servirmos pelo prazer de ser útil, nós vamos progredir sempre em todos os sentidos e encontrar em nós mesmos todos os recursos para a solução de todos os problemas. Ou 1000 recursos para solucionar todos os problemas. Então, sempre vamos ter boas notícias, porque o que nós falamos até agora é o Evangelho do Cristo. Isso se chama a boa nova, a boa notícia. Informações a nível micro e a nível macro para o nosso bem proceder, a nossa consciência mais ampla a respeito de nós mesmos, da realidade em torno ou do micro e do macrocosmos simultaneamente. Então, o conhecimento do ensino universal dos Espíritos realmente ilumina. A ciência que eles nos traz ou nos propõe realmente esclarece. E a moral que eles colocam à nossa disposição, o Evangelho do Cristo, realmente liberta. Sebastião, não tem idade isso, né? Porque muita gente fala, mas eu já estou com 70 e poucos anos, eu não vou mudar agora, nessa altura do campeonato. Isso não é verdade, né? A gente consegue fazer essa mudança. Com certeza. E eu dedico agora, com todo respeito a todos os telespectadores, mas eu dedico essa série para um senhor que o ano passado, em outubro, fez 90 anos. Ele comprou todas essas séries anteriores das outras temporadas e agora essa também vai ser dada de presente a ele. Ele, com 90 anos, uma mente lúcida, está colocando tudo isso na prática, aprendendo tudo isso. Se ele, com 90 anos, a Dona Aparecida, a jovenzinha que também fez o ano passado 77, jovenzinha ainda, adolescente os dois, porque parece um casal de pombinhos, também está assimilando isso. Então, todos nós particularmente somos autodidata, um dos seres mais ignorantes que encarnou nesse planeta. E compreendemos, então, qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tem ou não uma crença, pode receber esses ensinos. E a gente fala muito, principalmente de família, quando você vai no psicólogo, enfim, que você tem esse comportamento porque seus pais
que te criaram assim, assim. Se a gente fica nesse comodismo de falar, ah, eu sou assim porque eu fui criada desse jeito, a gente não muda, né? Exato, nós temos um caso clássico de dois filhos, que tinham o pai alcoólatra e o pai desencarna, e um foi ser alcoólatra. O pai dele era assim e ele foi ser igual ao pai. E o outro falou, isso eu não quero para mim. E foi ser, e se transformou num grande homem de bem. Falou, isso é tudo que eu não quero para mim. Então nós não temos que repetir o que os nossos pais fizeram se são atos negativos. Eles fizeram o que sabiam fazer. Não deram outros valores porque não tinham. E cabe a nós fazer alguma coisa diferente se nós podemos fazer. E, Sebastião, eu tenho uma pergunta, né? O espírito, ele não tem consciência das personalidades que ele já teve? Vivenciou? É. Se você estiver falando do espírito mesmo, com tudo maiúsculo, Joana de Angelis, na obra O Ser Consciente, nós colocamos aí no 5º capítulo, ela diz que o espírito, a individualidade, em sentido profundo, ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Ele tem plena consciência de tudo que ele é. A personalidade é que não sabe ainda, porque a personalidade, em tese, é um ponto de autoconsciência pura que vem como uma semente. Só que a semente a ser lançada na terra, ela não conhece a terra. Ela não tem, às vezes, noção da água que ela vai lhe dar, do ar e da luz. Ela tem conhecimento desses elementos em forma geral, mas desses que ela vai lidar diretamente, não. E esse ponto de autoconsciência pura, que nós chamamos de alma encarnada, até conhecer todo esse pessoal a nível mental, perispiritual e físico, leva um tempo. E quando ela conhece toda essa turma e convence viajar com eles, ou convidá-los para viajar para dentro desse universo, aí ela vai lembrar da sua verdadeira consciência. Porque no silêncio, sutilmente, pela intuição, vai mantendo tudo isso na mais perfeita harmonia, quando essa criança, alma encarnada, não bagunça tudo, né, até que ela alcance esse grau de maturidade, porque foi uma semente que foi lançada ao solo no projeto Reencarnação, e agora está despertando outra consciência, outras consciências, e formando de fato a personalidade que vai ser arquivada com mais um patrimônio, com mais um estado consciencial dentro desse aglomerado, desse condomínio chamado espírito. Tá. Sebastião, ainda no autoencontro, você comentou anteriormente que a gente pode fazer uma ação, tá fazendo uma ação que pode ser prejudicial, por exemplo, à saúde, fumar, mas muito pior cometendo um outro ato, né? Aí eu pergunto, tem gente que não come carne, porque fala, ah, não vou matar o animal, né? Assim, o animal vai morrer de forma bruta, enfim, para eu comer e tal. Só que, ao mesmo tempo, ele compra uma roupa que pode ter sido feita por pessoas escravas, que estão sendo escravizadas, crianças, enfim. Ou um shampoo que foi testado em um animal. E aí, como que fica a sua responsabilidade perante essa situação? Então, Se pessoas... você não sabe, né? Eu sei. Então, elas têm a consciência parcial. Ela já percebe uma faceta da coisa, mas não percebe o estado global. São nobres as atitudes, né, parciais, mas ela precisa ainda crescer bastante e entender essas outras realidades. E aí ela vai perceber que o mais importante é ela mudar de dentro para fora. Educar o pensamento, educar a sua palavra, educar a sua conduta, educar os seus sentimentos, ter um comportamento digno em todos os sentidos, e vai ver que o deixar de comer carne vem com a sequência dessa mudança interna, desse respeito à vida em todas as frequências. Ela vai procurar compreender o porquê os outros ainda necessitam disso, não vai brigar contra isso no sentido grosseiro, mas vai apresentar propostas que possam ser diferentes, um shampoo diferente, né, um alimento diferente para que não sacrifique o animal, como nós vamos fabricar essa proteína animal de maneira natural, como vai ser no futuro o alimento para o ser humano. Ela pode apresentar uma proposta se ela está discordando daquele contexto. Agora, simplesmente não fazer isso só porque ela chega à conclusão que aquilo não é legal, sem a compreensão mais profunda, talvez ela esteja só com uma das facetas desse complexo consciencial, que ela vai levar, às vezes, bilênios ou bilhões de anos, milênios ou bilhões de anos para compreendê-lo na sua integridade, ou na sua totalidade. Mas só para a gente finalizar, antes da gente falar aí se vai ter uma próxima série ou não, ela tem uma corresponsabilidade sobre isso? Exatamente, porque se ela não come a carne animal por respeito aos animais
ela não tem o direito de jogar um vegetal que coloca no prato no lixo, porque ela está, né, desistindo de comer um ser vivo na visão dela, mas o alface, a mandioca, o rabanete, a batatinha, todos são seres vivos também. E a proteína do animal vai só fazer a curva e vai voltar pelo vegetal e vai chegar no universo dela, porque ela precisa passar pelo universo humano. Então, ela só está fechando uma porta, mas ela tem que abrir outras portas. E tem que comportar-se como tal, porque se ela desrespeita, né, os vegetais, a coisa vai ficar mais séria para um futuro, porque ela vai desequilibrar o seu corpo de tal forma que, se ele for desnutrido, chegar ao nível de anemia, ela pode voltar com leucemia no futuro. Que foi o nosso caso de ser vegetariano e não moralizados numa época de nossas vidas, em etapas passadas. Então, nós estamos falando com conhecimento de causa e não gostaria que acontecesse com ninguém. Então, ao invés de você, que ainda pensa dessa maneira, criticar o outro que come carne, etc., etc., não coma carne, se é o teu desejo. Agora, busque equilibrar-se por meio de um comportamento honesto, digno, honrado, pensando nobremente, trabalhando as suas emoções, as suas palavras, a sua conduta, apresentando proposta para solucionar a extração da proteína animal sem matar a forma. Faça alguma coisa para o seu e para o bem da humanidade. Aí sim ele vai conseguir manter a harmonia no universo e não vai precisar da proteína animal nem hoje, nem amanhã, nem depois, e nem daqui a pouco do vegetal, nem do mineral, porque daqui a pouco ele vai ser um anjo, uma luz, né, que ilumina outras consciências. Sebastião, muito obrigada. Olha, quero agradecer a você que está nos assistindo. Foi um prazer apresentar essa série, baseada no livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, do Sebastião. E eu quero saber, fica aí no ar, tem uma segunda série? Como nós avisamos nos programas anteriores, vão ser 10 séries só para a gente tocar de leve no conteúdo da obra, uma por cada capítulo. Então, essa série nós viajamos sutilmente desde a apresentação ao primeiro capítulo. A próxima série nós vamos falar do segundo capítulo, que fala de Deus, unidade e variedade. Vamos entender melhor esse macro-universo Deus e nós, dentro dessa realidade, relembrando algumas coisas que foram ditas, completando alguma coisa, dando uns pequenos toques dos futuros capítulos e assim sucessivamente. Então nós vamos, às vezes, criar um nome diferente, mas o nome do capítulo é Deus, unidade e variedade. Nós vamos ver a coisa a nível macro e depois nós, dentro desse macro, sendo, né, universos micro, participando desse contexto. Maravilha. Vou falar então rapidinho, olha aqui, se você quiser adquirir o livro do Sebastião, já está disponível nas livrarias e também no site, né, Sebastião? Exatamente, www.sebastiaocamargo.com.br. Não só o livro, essa série vai estar disponível também para o telespectador que desejar, e nós vamos tentar fazer, né, uma maneira bem carinhosa e agradável para ela ficar com a embalagem mais bonitinha, mais charmosa, para que ele possa levar para casa e depois desfrutar desses ensinos, porque são videoaulas que vai ajudar quem está estudando o livro em grupos ou mesmo individualmente. E até para arrecadar recursos aqui para a TV Mundo Maior, para facilitar na produção dos futuros programas também. É isso aí. Muito obrigada, Sebastião. Muita luz para você também. E muito obrigada pela companhia.